Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a mais uma classe de espanhol. Eu sou Daniel, maestro de la língua espanhola. Vamos estudar. Olá galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Vamos estudar, né, galera? Então, hoje nós vamos falar um pouco aí, né, da relevância do espanhol também dentro de temas aí, né, transversais aí, que tem importância, relevância para a sociedade, né, para ser discutido, né, galera? Bem sabemos que dentro do contexto da escola, a gente não estuda somente os conteúdos da base, né, curricular, né, o nosso tradicional currículo, né? A gente não aprende só o conteúdo sistêmico, né? A gente precisa também desenvolver a nossa parte de cidadania, né? Essa parte cidadã. Então, por isso que dentro das escolas se trabalha com algumas temáticas, né? Que são os temas transversais, saúde, né? Trabalha-se com a ideia também da prevenção, né? De doenças, a questão, né? Da educação sexual, educação ambiental e vários outros temas aí que são relevantes para discutirmos na nossa sociedade, né? São chamados temas sociais, né? Que não importa a disciplina, né? Não importa o componente curricular, sempre são assuntos discutidos no nosso cotidiano. Hoje nós vamos falar um pouco desses temas, né? Mais no tocante aí a parte do preconceito, da discriminação e do racismo, né? Temáticas essas que foram bastante trabalhadas aí no tradicional 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, né? Também trabalha com essa temática. E hoje nós vamos explorar um pouco disso. Slide na tela. Que é um preconceito, né? Um preconceito é uma ideia preconcebida, ou seja, o preconceito é uma ideia, né, vem de antes, né, esse pré vem da ideia de antes concebida, ou seja, é um pré-julgamento, é você formular uma hipótese, né, antes da coisa acontecer, né? Ou seja, uma noção prévia de que se tem de algo antes de poder experimentar diretamente, né, isso que eu havia dito aqui anteriormente. Se trata de uma palavra de uso comum em las ciências sociais, conformada por el prefijo latino pre, de antes, y la voz latina concebre, de concebir, de donde viene conceptos, concepto, né? Ou seja, nessa parte etimológica da palavra, que eu mencionei aqui, né, o pré de antes, né? O conceito, ou seja, uma ideia estabelecida, um pré-julgamento, né? Um pré-estabelecido. Diferente do que muitos pensam, galera, esse preconceito não é só utilizado, né, nesse âmbito para você discriminar alguém, tá? É também um termo comum na ciência, porque como eu disse, um preconceito ele é um conhecimento prévio também, né? Então, ele serve também, às vezes, de base para muito estudo, né? Você quer se aprofundar na temática, você tem um preconceito daquilo ali que está sendo investigado, tá? Então, a palavra preconceito, ela não é só vista, né, aí como forma negativa. Também dentro das ciências, né, elas também podem ser utilizadas aí rotineiramente sem ter esse viés de discriminação, tá? Então, por lo tanto, um preconceito é algo que se pensa ou se raciona de maneira antecipada, né? Ou seja, você pensa em algo de maneira antecipada. Nesse sentido é similar, pero não equivalente à noção de prejuízo, né? Então, ela tem uma similaridade, né, na parte da semântica com a palavra pré-juízo, né? Não confunda o prejuízo com pré-juízo, né? Separado aí. Ou seja, nós temos o pré-conceito e o pré-juízo, né? Aí, no caso, esse pré-juízo, aí sim, atribuição de valores, né? E aí sim, mais voltadas a essa questão mesmo da discriminação. Porque quando eu atribuo o juízo, né, eu estou atribuindo valores a pessoas. Então temos uma mensagem aí de Mercedes Sosa, né? Uma grande, aí, importante, né, figura aí para a literatura hispano-americana. El ser humano está lleno de prejuicios y preconceptos. Y la falta de libertad no solo se siente en la libertad colectiva, sino en la libertad mental de cada persona. Então ela disse aí, né, o ser humano está cheio de prejuízos e preconceitos, né? E a falta de liberdade
não só, né, se sente na parte coletiva, né? Ou seja, essa questão de você se manifestar, a liberdade de expressão do pensamento, não se sente somente na parte coletiva, e sim também na mentalidade de cada pessoa. Ou seja, às vezes a pessoa, ela nem libertou de si mesma, né? Então não é apenas o fato de mostrar para a sociedade quem você é de verdade. Às vezes ela tem que vencer aquilo também que está nela. Às vezes ela mesma tem preconceito com ela mesma, né? Então ela não consegue nem se superar, né? Não consegue se superar e tampouco, né, mostrar isso perante a sociedade, né? E aí a psicologia aborda isso, né, com adolescentes, né, que tentam aí quebrar paradigmas ou estigmas, né, estereótipos aí, para ela se aceitar primeiro, né, antes de ela querer que a outra pessoa a aceite. Bem importante essa reflexão. Aqui nós temos uma charge, né? Temos aí visivelmente, né, um homem branco e um homem negro, né? Então, o homem branco é o patrão, o empregador, né? Tá fazendo entrevista ali com um homem negro que é o candidato, né, a determinada vaga de um trabalho. E aí ele fala ali, né? Lo siento, a mis clientes no les gusta el color de su corbata. Então ele olha para a pessoa, né, e diz, eu sinto muito, é porque os nossos clientes não gostam da cor da sua gravata. Então olha só, né? Sabemos que tem aí embutido, né, um preconceito. Ele não falou que o motivo da não contratação era a cor de pele, né? Ele não falou isso. Mas pelo subtendido, né, do contexto todo, né, pressupõe-se que essa forma, essa maneira de minimizar a situação, dizendo, colocando ali, né, justificativas que são até que, né, quase que supérflua, porque imagina só, quem é o patrão que deixaria de contratar um empregado por causa da cor de uma gravata, né? Será que se fosse um homem branco ali, na mesma posição, né, ele teria sido rejeitado pela cor da gravata? Cabe uma reflexão também, né? Então nós vemos claramente aqui, né, implícito, porque não está explícito, porque não chamou, não falou que era pela cor da pele, até porque se ele fizesse isso, né, ele estaria cometendo um crime, que de acordo com a nossa Constituição, né, artigo 5º, é um crime inafiançável, né? Então, sabendo bem disso, ele usou outra, né, justificativa para não contratar aquele cidadão. E aí chegamos, né, parece termos sinônimos, né, preconceito, aí chegamos na famosa discriminação, né? O que é a discriminação? Diferenciar as pessoas ou tratá-las de maneira distinta, afetando algum direito, sino na justificação válida. Então, observamos aqui, né, que foi o caso dessa charge anterior, né? Você diferencia as pessoas e trata de maneira diferente, né, afetando algum direito sem uma justificativa válida. Foi o caso da charge aqui, né? Se voltarmos, ó, nós temos uma pessoa, né, de cor negra, ela foi tratada de maneira diferente, né, e foi afetada num direito primordial da nossa Constituição, que é o direito ao trabalho, né? Pelo quê? Pelo simples, né, pela discriminação, ou seja, pelo tratamento de maneira diferente pela cor da pele, né? E aí é claro, né, que dentro da discriminação nós temos aí várias maneiras de discriminação, né? Falamos agora há pouco da cor de pele. Aí temos outro viés aí, né? La homossexualidade não é uma enfermidade. La homofobia, sim, né? Então, a homossexualidade não é uma doença, a homofobia, sim, né? Libera-te do ódio e da intolerância, né? Então, liberta-te do ódio e da intolerância, né? Então, nós temos essa também, a questão aí que se discute, a discriminação contra gênero, né? Hétero, homo, bissexual, transexual, pan, né? Então, também é uma temática bastante discutida hoje no nosso meio social, essa questão, né, da intolerância, né, das políticas públicas de inclusão, né, a comunidade LGBTQI+. Então, também é pauta aí constante, né,
da questão também ainda vista até hoje na sociedade, a discriminação. Aí temos aí, né, parece aquela conteúdo de conjunto da matemática, né, conjunto A, B, C, D, mas na verdade aí é só para mostrar mesmo, né, como esses temas, eles se entrelaçam, né, por exemplo, a discriminação racista, né, o racismo com a discriminação, porque ambos, algumas características, né, elas estão presentes nos dois campos, como podemos ver ali, né, A está contido em B, como diz na matemática, e B está contido em C, e vice-versa. Observe, por exemplo, né, a discriminação racial, né, que é essa por raça, né, ela é uma discriminação e é do racismo ao mesmo tempo, né, assim como a diferença e desigualdade, né, tanto porque a desigualdade social, ela é um ponto bastante interessante aí nessa questão de combate à discriminação, porque há até sociólogos, né, que defendem a ideia que, na verdade, o que existe não é uma discriminação racial, é uma discriminação social. E eles falam isso dizendo o quê? Que uma pessoa que ela é negra, rica, ela é tratada diferente de uma negra pobre, né? Ninguém trata a negra rica do mesmo jeito que trata a negra pobre. Então, é por isso que também se fala que a discriminação, na verdade, ela é social, né? E não somente racial. Ou seja, a racial, ela se justifica quando você já tem a social em mente, né? Então, observe ali outras características, a pobreza, né? A cidadania, o histórico, né? Estrutural, a segregação, né? Que bem discutida aí, né? Na história do Brasil, o período aí que se separava realmente, né? As pessoas negras, né? E genocídio, né? Essas questões de raça, etnia, exclusão. Então, são características aí que estão presentes no racismo e na discriminação. Aí temos, né, um do BEP, né, Ministério da Educação Pública, aí dentro do contexto aí, né, da língua espanhola, né, Protocolo de Atuação em Situações de Discriminação Racial e Xenofobia, né, que dentro da língua espanhola também é muito comum essa questão da xenofobia, né, que é por lugar de morar, né. Até mesmo, né, se debateu muito essa questão da xenofobia por conta do próprio espanhol, né, que era mais valorizado o espanhol da Europa, né, os europeus brancos, né. Então tinha todo o estigma, essa valorização da língua espanhola da Espanha, né. Então, para quebrar esse paradigma e valorizarmos mais o espanhol da América Latina, né, que é o espanhol mais próximo de nós, né, que é derivado aí das etnias, né, dos povos indígenas, os povos originários, os incas, né. Então, existe também essa questão da xenofobia, dizer que o espanhol da Bolívia não é espanhol, né, e todos os outros esses paradigmas que são quebrados através justamente, né, desses diálogos, né, sobre temas sociais. Aí aqui é mais uma cena, né? Uma pessoa negra, uma pessoa branca ali. E a pergunta, cá é onde se recebem denúncias por discriminação, né? Aqui se recebe denúncia por discriminação, senhora? Ela disse sim, pero para negros e vietnamitas em la oficina do fundo. Ou seja, aqui, mas para negro e para vietnamita, né? Uma questão de xenofobia, é lá no fundo, né? Aqui não. Ou seja, nós temos aí um direito afetado, né? O direito à informação. Então é isso, galerinha. Nós chegamos aqui ao final de mais uma aula, né? Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Hasta luego!